lemos aqui, essa carta de Éfeso, ela nos traz revelações maravilhosas. Paulo nos capacita, ela nos instrui sobre como os cristãos devem seguir a doutrina do Senhor. Tudo que é necessário para o cristão na carreira prática da vida cristã, também nos bênçãos celestiais que temos em Cristo. Essa é a carta de Éfeso. Paulo esclarece que a salvação ocorre através da fé no Senhor e não com a realização de obras. Como está escrito em Éfeso 2, 8 e 9, ele fala assim: porque pela graça sois salvos, por meios da fé, e isto não vem de nós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Éfeso 2, 8 e 9. O apóstolo Paulo inicia apresentando os feitos de Deus e os princípios de todas as suas realizações. É o que está em Éfeso, essa carta aos Efésios. A gente vê que Paulo, nessa carta, ele procurou instruir, procurou capacitar a igreja. Ela já ia bem, mas ele fez questão de fundamentar. E é isso que nós precisamos, fundamentar, reconhecer que a Bíblia não contém a palavra de Deus, e que não é um livro de história, ou um bom livro de história. Não. Ela não contém só princípios. A palavra de Deus, ela contém vida. Ela nos coloca na direção do próprio Senhor. Ela nos instrui a ter intimidade com o Senhor. Ela nos instrui, ela nos capacita a progredir nos fundamentos da palavra. A Bíblia deveria ser o nosso livro, onde buscamos toda a orientação. Muitas vezes nós, hoje, com a tecnologia, tem muita coisa que é apresentada, muitos textos, fala muita coisa. E muitas vezes até nos levam à confusão. Começa a inserir muitas coisinhas sutis dentro desses textos bíblicos e leva-nos à confusão. Leva até a, de certa forma, nivelar por baixo a nossa fé. Achar que passar para nós e nos leva a achar que a salvação, a graça, ela não foi plena, não foi poderosa, não agiu em toda a sua extensão em nossas vidas. Precisamos ainda fazer alguma coisa para contemplarmos na totalidade a graça de Deus. Gente, já fomos salvos, cremos nisso, mas precisa ser feito mais alguma coisa. Não é isso. A palavra de Deus é bem clara. Foi o Senhor que fez toda a obra. E ela é completa. Profunda, completa e extensa. O problema é que, como foi falado aqui, chegamos na beira do mar, na praia, olhamos para a extensão do mar e já achamos que o conhecemos. Já achamos que o conhecemos. Tenho intimidade suficientemente com o mar. Já conheço tudo do mar. Não é isso. Se nós conhecêssemos realmente a palavra, o que a graça tem nos revelado, o que ela possibilitou para as nossas vidas, isso nos levaria-nos a um total constrangimento, a um arrependimento todos os dias, ao nosso amanhecer, saber que nós não recebemos aquilo que deveríamos receber, porque a misericórdia de Deus mais uma vez se renovou em nossas vidas. Amém. Mais uma vez chegou de manhãzinha, cedinho, ao abrir os nossos olhos, constatamos que a misericórdia de Deus
chegou mais uma vez. Então a gente vê nesse capítulo, né, nessa passagem que nós lemos, como é profunda essa carta de Efésios. E essa carta foi dirigida para Efésios. Mas vamos ser sinceros. É para mim também. É para cada um de nós aqui. Ela não é uma carta antiga. Ela foi escrita há muito tempo. Mas ela é bem atual. Para mim e para cada um aqui presente. E para todos que reconhecem a salvação. Que ela nos alcançou. Nós éramos indesculpáveis. Nós éramos pecadores, condenados, como todos que nascem, porque são filhos de Adão. Todos nascemos assim. Mas maravilhoso é que a graça, ela é inescapável. Uma palavra que eu aprendi hoje. Quer dizer, recentemente. A gente não consegue escapar da graça. Muitas vezes nós achamos que nós não somos merecedores, somos indignos de receber essa graça. E na realidade nós somos. Somos indignos de receber. Não merecíamos. Mas essa graça, ela nos alcançou de uma forma que nos constrangeu. E o mais maravilhoso disso tudo é que ela estava determinada antes da fundação do mundo. Antes de todas as coisas serem firmadas. A gente vê que a palavra de Deus começou lá no Éden. Começou para que Adão e Eva não morressem. Teve que ser pago um alto preço, com sangue. E a gente que sabe que sangue significa vida. Na ausência de sangue, significa morte. Como é importante o sangue para as nossas vidas. Nesse presente século, nessa passagem pequena que nós temos, o sangue nos mantém vivos aqui. Mas o mais importante é que tem um sangue que nem ouro nem prata alcança. Nada nesse mundo alcança. Mas esse sangue nos alcançou. Esse sangue nos revestiu. Esse sangue nos selou. E nesse sangue, ele nos aproximou do grande Pai, que agora somos tratados, considerados, amados como filhos. Antes, condenados. Passado. Agora, através do sangue de Cristo, nós somos agora filhos. Filhos amados, filhos queridos. Filhos que, infelizmente, ainda dão trabalho para o próprio Deus. Tanto que Cristo intercede por nós até hoje. Ele morreu. Ascendeu os céus. Ascendeu os céus. Mas continua trabalhando. Infelizmente, nós ainda não damos descanso para o grande Deus. Não damos. Mas vai chegar o dia que Ele voltará e nos buscará. E seremos encontrados por Ele. Não acharemos Ele. Ele vai nos encontrar. Porque não tem ninguém dos filhos que se perderá. Ninguém. Todos que estão escritos no livro da vida não serão achados. Porque Deus não precisa procurar. Ele sabe aonde cada um de nós está. Essa é a diferença. Nós muitas vezes não sabemos nem o que estamos fazendo, mas Deus sabe onde nós estamos e o que nós somos. Filhos dele. E Ele nos ama. No versículo, Paulo também
dá conselhos específicos para o homem e mulheres praticarem Portanto, neste livro podemos acompanhar as orientações dadas pelo apóstolo Paulo aos cristãos, para que se voltem às suas vidas verdadeiramente ao Senhor, desfrutando do seu amor e sabedoria. O apóstolo enfatiza que devemos nos conhecer e entender como filhos de Deus, para que possamos praticar corretamente a sua vontade. Esse conhecer, se nos conhecer, é nos conhecer como filhos. É não nos conhecer como homens, como mulheres, mas como filhos de Deus. Mas aí que está, como filho de Deus, nós reconhecemos a graça que nos alcançou. Ela verdadeiramente nos alcançou. Ela verdadeiramente nos abraçou. Nós reconhecemos que a salvação ela foi tão poderosa que nos tirou da condenação que nós nos encontrávamos e agora somos filhos de Deus. Esse é o conhecer, é o se reconhecer. Não é se conhecer louvor, no louvor, ou pregador, ou missionário. Não, antes disso tudo, se conhecer é conhecer que eu antes era morto, eu antes era condenado, eu antes era indigno, nem olhar para Ele, nem me dirigir a palavra a Ele. Agora não. Agora eu sou filho amado, que preciso ainda do Senhor, da sua misericórdia, para que, se for da vontade de Deus, se for da vontade dEle, eu possa ser um obreiro capacitado, um canal, um instrumento nas mãos dEle, um servo capacitado. É o que a Bíblia toda recomenda. Não fiquemos apenas na graça, mas demos um passo. Que tenhamos fé que a sua palavra ela não vai ficar só no querer, mas vai efetuar em nossas vidas. O mover vai querer, nós vamos ter vontade de ser movidos pelo Deus, movidos a servi-lo, movidos a engrandecê-lo. As nossas atitudes vai revelar o Cristo que está depositado em nossos corações. Ele está agindo poderosamente em nossas vidas. Em Efésios 1, 7 e 8, como nós lemos, em quem temos redenção pelo seu sangue e remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça, que Ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência. A graça de Deus para o seu povo não conhece fronteiras. Se nós formos injustos, vamos querer determinar que Deus tem que salvar fulano, Beltrano, eles são pessoas boas, têm bom comportamento, ajuda as pessoas. Não faça isso. Que a palavra de Deus alcance a todos, sem exceção, do mais desprezível dos homens até um governante. Que todos se rendam a Jesus, sem exceção. Que a graça de Deus ela não conhece fronteiras, nem permanece dentro de limites. Quem coloca limites na graça muitas vezes somos nós com as nossas atitudes e comportamentos. Nós é que limitamos Deus. Com o nosso testemunho fraco, negligente e cheio de nós mesmos, é que muitas vezes limitamos o poder de Deus. Claro, que fique claro, nós não temos nós não conseguimos limitar o Espírito Santo de Deus. Nós não conseguimos. O Espírito Santo age de uma maneira poderosa. Está além do nosso entendimento. Mas muitas vezes o nosso testemunho prolongam as pessoas elas não avançam, não se integram, não se rendem. Sabe por quê? Porque nós é que cometemos esse erro perante o mundo, perante as pessoas.
não temos capacidade de limitar o Espírito Santo. O Espírito Santo ele faz o que ele quiser. Mas nossas atitudes muitas vezes causam tristeza perante o Espírito Santo. Dentro de casa, no trabalho, até junto aos irmãos na congregação. Temos que ter muito cuidado com as nossas atitudes. Então, volto a dizer, a graça ela não tem fronteiras, ela não tem limites. Para saber a verdade disso, não precisamos olhar nem para um lugar, nem para outro. Sabe para onde que nós devemos olhar? Para a cruz. É o único lugar. Se temos que olhar para algum lugar e reconhecer a salvação, é a cruz. Não precisamos olhar para outro lugar. Nem sequer para o irmão. Se for para olhar para o irmão, que a gente enxergue Cristo. Amém. Enxergue Cristo. Se o irmão não está bem, não está passando por uma boa fase, ore por ele. O homem, infelizmente, ele não é, muitas vezes, não tem um comportamento cristão. Algumas vezes até em vergonha. Digo isso com tristeza, com pesar, com temor e tremor. Muitas vezes, nós, como cristãos, não revelamos isso. As nossas atitudes não revelam graça. Então, nós devemos reconhecer primeiro, olhar para nós, e volto a dizer, olhar para nós, enxergarmos o que a graça fez conosco. Reconhecemos que a graça foi tão poderosa que revelou Cristo e nos concedeu esperança, nos concedeu amor, reconhecer que a obra da cruz ela está fazendo uma obra maravilhosa em nossas vidas. Isso nos alcançou. É algo que a gente tem que ter, entender e deixar o Senhor agir. A graça de Deus para o seu povo não conhece fronteiras nem permanece dentro de limites. Para saber a verdade disso, não precisamos olhar para nenhum outro lugar além da cruz de Cristo, pela qual temos a redenção pelo seu sangue. Somente Ele, somente a cruz. Nenhum outro lugar devemos olhar. Nem buscar em outro lugar qualquer a graça. Nem em outro lugar qualquer reconhecimento. Porque a graça não é para sermos reconhecidos. Se tem alguma coisa que possamos ser reconhecidos, é como filhos de Deus, temerosos e amorosos. Amorosos. A redenção em Cristo é uma obra realizada por Jesus na cruz para nos libertar do pecado e nos reconciliar com Deus. A restauração da criação e a esperança para o futuro. E o futuro não é aqui. Esse futuro não é nesse presente século. O nosso futuro está baseado na cruz. Aonde Cristo está, devemos pensar nesse lugar. Projetar as nossas vidas nesse lugar, que é o quê? Celestial. O nosso lugar, esse mundo aqui é passageiro, tudo aqui é transitório. Mesmo que a gente fale assim, poxa, mas eu estou sofrendo, eu estou sentindo dor, eu estou angustiado. Momentâneo. Como filho de Deus, tudo isso aqui é passageiro, é momentâneo. A graça, essa sim, nos coloca na região celestial, aonde teremos comunhão permanente com quem realizou a obra maravilhosa e que abriu a porta dos céus para nós. Está fazendo uma grande morada. Quer dizer, na verdade já está feito. Está pronto. Quando ele acendeu os céus, ficou tudo pronto. Está esperando a sua igreja. Nós estamos nos ataviando
Somos realmente noivas, cuidadosas, zelosas, que o noivo já está, porque já está pronto. Como noivas, estamos nos preparando? A redenção em Cristo é a obra realizada por Jesus na cruz, para nos libertar do pecado e nos reconciliar com Deus. A restauração da criação e a esperança para o futuro. A redenção é um dom gratuito de Deus, oferecido a todos os que creem em Jesus Cristo, como seu Salvador e Senhor. Efésios 1, 3 e 14. Ele nos diz: quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Está aqui. Já foram selados. E o seu selo é o próprio sangue dele. O sangue dele foi que nos selou. O sangue que correu na cruz, que verteu lá na cruz, esse sangue foi que nos revestiu, que nos cobriu. Esse sangue é que nos consolidou filhos de Deus. Não tem outro. Não foi ouro, não foi prata, não foi nem obras. Foi o próprio sangue de um Deus que, cumprindo a vontade do Pai, restaurando tudo aquilo que o inimigo tinha destruído, que tinha ofendido, que tinha manchado, o próprio Cristo, ele foi lá e restaurou. Fazendo a vontade do Pai, nos abrindo a porta dos céus. Esse próprio Deus se derramou pelo Pai. Fez a vontade do Pai, restaurando toda a obra do Pai. Tudo aquilo que havia sido manchado, o Senhor, o próprio Cristo, restaurou. Sangue de Deus. Agora analisando. Quem de nós, pais, que ama o filho, daria o seu sangue pelo injusto? Agora imagina dar a vida dele pelos injustos, que somos nós. Essa foi a graça. E olha, melhor ainda, o Filho fez isso por livre, espontânea vontade. Ele se deu. Ele não foi obrigado. Ele se deu. Agora imaginemos nós, pais, que amamos nosso filho, e o filho fala assim: não, pai, deixa que eu vou. Já imaginemos isso? O filho falando assim: pai, eu vou, eu faço esse sacrifício e restauro a tua obra. Imaginemos o tamanho da dor desse pai. Quando ele virou as costas para o filho lá na cruz. Então a gente fica tentando mensurar o tamanho do amor ágape, comparando com o amor que nós temos. Gente, amados, é superior. É algo que não conseguimos entender. Não conseguimos compreender. Como esse amor me alcançou? Por que eu? Por que eu? No livro de Êxodo, a gente vê um relato de como começou, como o povo de Israel saiu do Egito. A gente vê ali que para os primogênitos não serem alcançados pela morte,
foi pintado o umbral das portas com sangue de um cordeiro perfeito. Olha só, um cordeiro perfeito e você sacrificar. Era o que Cristo fez lá atrás. Perfeito. Não foi isso que o próprio Senhor falou? Este é meu filho amado. Nele eu tenho todo o meu prazer. Não foi isso? Foi o que aconteceu. Então a gente vê o exemplo de como a obra, o testemunho, começando lá no Êxodo, como a obra começou. Como a obra, como essa pequena passagem já nos revelava o tamanho do amor de Deus, o que ia acontecer mais à frente. Os israelitas foram escravizados pelo faraó. Da mesma forma como todos nós entramos nesse mundo como escravos do pecado e da morte. O preço do nosso perdão foi o preço do próprio sangue de Cristo, que alcançou a redenção como um grande cordeiro pascal para todos que crescem nele. Porque para poder a morte não entrar, tinha que crer. Você tinha que passar o sangue. Porque se você não cresce, você não passar. Não vou crer. Não creio nisso que isso vai acontecer. Mas aconteceu. E os primogênitos foram salvos. Daqueles que creram. Quem não creu, os primogênitos morreram. Então a gente vê que Deus, em nenhum momento, ele se engana, em nenhum momento ele mente, em nenhum momento ele muda. Tudo que está determinado, que foi determinado aqui, para nós, vai ser cumprido. Foi, continua e vai ser cumprido. Então não duvidem dessa instrução e dessa palavra. Tudo que foi determinado vai ser cumprido, daquilo que ainda não foi. Porque lá atrás, se a gente lê as Escrituras, a Abraão foi dito que o povo seria escravizado no Egito. Para Abraão, antes mesmo de Isaac nascer. Então, quando a gente lê essa instrução, tudo que está aqui, para nós, e nós negligenciamos a sua palavra, ficamos com medo do mundo, do que o mundo pode nos imputar, do que o mundo pode nos sufocar, e esquecemos que a vontade de Deus vai continuar sendo feita, nada vai mudar. Se a gente deixa de crer nessa instrução, nessa palavra, somos muito pequenos, somos fracos. Não que devemos nos vangloriar, não é isso, nem ser soberbos, não estou falando isso. Mas de crermos que a graça verdadeiramente nos alcançou. Não há nada que o mundo possa fazer e mudar a nossa fundação, os nossos fundamentos, a nossa crença. Porque inclusive em Apocalipse fala que para que nós deveríamos permanecer, se for o caso, até a morte. Que depois disso seríamos coroados. Lá está escrito no Apocalipse. Que deveríamos permanecer, apesar de todo o sofrimento, de toda a dor que eles estavam passando, deveriam permanecer fiéis até a morte. E hoje nós aqui, nesse presente século, nesse espaço Brasil, nós não temos perseguição. E nós colocamos um monte de impedimento, um monte de dificuldade para testemunhar da graça, para testemunhar do amor. Deus nos redimiu. Sabe o que significa redimir? Significa readquirir, adquirir de novo, reconquistar aquilo que já havia perdido. Foi o que Cristo fez. Não que ele tivesse perdido, porque
Nós é que perdemos quando nós desobedecemos lá atrás. Mas Cristo, na sua graça, que nós não conseguiríamos redimir isso, não conseguiríamos moldar isso, essa situação de condenação que nós estávamos, Ele foi lá e fez toda a obra e nos redimiu, nos reconquistou, porque Adão e Eva eram filhos, mas eles perderam isso. Agora, com a obra da cruz, nós fomos redimidos, fomos reconquistados, agora somos filhos de Deus. Filhos de Deus. Agora temos um nome, um sobrenome, um nome celestial. Não ousemos a pensar que Deus simplesmente decidiu ignorar nossos pecados. Uma das coisas que a gente não deve fazer. Porque se Ele ignorasse os nossos pecados, Ele precisaria morrer. Precisaria haver derramamento de sangue. Ele precisaria ir lá nas regiões do inferno e tomar a chave da morte do inferno. Precisaria? Não. Ele pagar um alto preço e com seu sangue. E ele não era digno de morrer por nós. Muito pelo contrário. Ele não fez nada, nada mesmo, para que ele sofresse o que ele sofreu por nossa causa. Não ousemos pensar que Deus simplesmente decidiu ignorar nossos pecados. Em vez disso, a morte de Cristo na cruz absolveu o julgamento que você e eu merecíamos. A santidade de Deus exige que a penalidade do pecado seja paga. Não tem outra. O seu filho proveu o pagamento, e não foi com ouro nem prata, mas sim com seu próprio sangue. O que nos diz em 1 Pedro 1,18? 1 Pedro 1,18. Pedro 1,18 nos diz: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, e que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Então nós vemos que Deus, na sua infinita graça, nos abraçou, nos amou. Ele preparou tudo, Ele fez tudo, não fomos nós. Ao considerar isso, Paulo é levado a exclamar: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios 1,3. Considerar que a graça de Deus deve ser sempre levar ao louvor. Mas observe a frase que Paulo usa para o versículo 7 e 8. As riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco, em nós. Abundar a riqueza da sua graça. Essa riqueza, ela determina para nós que ela é grande, imensurável. Quando a graça nos alcança, ela derrama sobre nós muitas e muitas coisas. O problema é que nós limitamos a graça. O problema está em nós, não está na graça, não está na obra da cruz. Essa obra, ela é enorme, ela é imensurável. Imagina uma pessoa que não tinha esperança, agora tem. Uma pessoa que não tinha
Ela não tinha esperança, agora tem. Ela não tinha um nome, agora ela tem. Ela não tinha vida, agora ela tem. Ela não sabia o que era amor. Porque antes da graça, amor que nós entendíamos era limitado. Por quê? Porque nós limitávamos pelo que a gente sentia, pelo que a gente considerava. Agora, essa graça, quando diz aqui na sua riqueza, fez abundar com riquezas em nossas vidas, significa que a gente não consegue medir. A gente agora sabe que a gente tem um Pai que nos ama, que zela, que cuida, que nos protege, que nos preparou um lugar, morada celestial. Nós não tínhamos nada disso. Agora nós temos. A graça de Deus é torrencial, é imensa. Ela derramou sobre cada um dos seus filhos sem reter nada. Por isso que quando a palavra nos instrui, como já foi falado aqui, esse zelo, esse cuidado, esse andar em Cristo, a gente vê que cada vez mais que a gente ganha intimidade, ganha conhecimento, ganha essa vida comum com o Senhor, como o próprio João diz lá em João 15:7, ele fala que se você permanece em mim, imagina permanecer no Senhor. A gente entende essa palavra? É dia a dia. E a graça, porque a graça, ela atinge em nós o tempo todo. Ela está na eternidade. A graça é maravilhosa. Ela não, como foi dito, ela não tem limites. Ela não tem limites. Nós é que limitamos, mas ela não tem limites. Ele não está dizendo que não há pagamento a ser feito, está dizendo que já fez o pagamento. A graça de Deus está além dos nossos limites, estende-se além dos nossos olhos, que os nossos olhos podem ver, ou o coração pode compreender. Além da nossa compreensão. Isso é que é maravilhoso, a graça é isso. Não conseguimos compreender como Deus me amou. Né? João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Esse de tal maneira é sem limite. É sem a gente colocar, delimitar tempo, delimitar espaço. Pode ter certeza de que aquele que começou uma boa obra em nós a completará no dia de Jesus Cristo. Filipenses 1,6. Cada um de nós podemos desfrutar da experiência da graça, sobre graça, por toda a eternidade. Graça sobre graça. Mas quando nós falamos que a graça é inescapável, porque foi Deus que nos escolheu, foi Deus que determinou, ainda bem que foi Ele, porque Ele é imutável, Ele é maravilhoso, Ele é amoroso e Ele é justo. Nós somos injustos, mas Ele é justo, porque nós só fomos alcançados porque o justo pagou pelos injustos. Aquele que não deveria sentir o que ele sentiu, abriu mão até da sua glória temporariamente para fazer a obra do Pai, nos alcançando. Amados, nós não temos noção da dimensão da graça, porque se nós tivermos, temos que dobrar o joelho, na verdade é se jogar ao chão, se jogar ao pó, chorar muito.
porque nós não merecíamos. Queria pedir aos amados que estivessem abrindo suas Bíblias em Romanos. Estamos já finalizando. Romanos 8, 31. Romanos 8, 31, ele nos fala assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu? Ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem alturas, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amados, a graça, ela é inescapável. Mais uma vez, não porque somos merecedores, somos indignos, mas somos justificados. O Senhor nos amou antes da fundação do mundo. Ele preparou todas as coisas, até essa atração que muitas vezes nós resistimos, dificultamos. Às vezes isso, nem isso determina, muda a posição de Deus. Ele mesmo assim vai nos alcança até nas profundezas, aonde quer que estejamos. Fugimos de Deus? Tentamos, mas não conseguimos, porque a sua graça, ela não deixa a gente escapar, ela nos alcança. E olha, é maravilhosa quando nós reconhecemos que ela é imutável, que ela é poderosa para nos colocar na região celestial. Não é qualquer lugar, não. É na região celestial. Isso não tem nenhum lugar. É em Cristo. Estamos colocados desde a eternidade lá, em Cristo Jesus. Já fazemos parte de uma grande família em Cristo, na eternidade. Amém. Que tenhamos isso no nosso coração, que devemos crer que essa graça nos alcançou e que ela é poderosa e continuará fazendo a obra em nossas vidas. Amém. Ela não está limitada hoje, agora. Nunca foi e nunca será. Porque ela está na eternidade. Devemos agradecer isso. Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar.